O Teorema 9.2 apresenta uma identidade fundamental da trigonometria. Então, ela afirma que qualquer que seja o ângulo alfa, tem-se que a soma dos quadrados do seu seno e do seu cosseno é igual a 1. Então, aqui a gente considera este triângulo retângulo, lembrando que seno e cosseno são definidos para o triângulo retângulo. E aqui a gente tem, então, esse triângulo ODC, retângulo em D, e esse ângulo alfa aqui, que foi escolhido com vértice em O. Então, se alfa for igual a 0, 180 ou 90 graus, substituindo os valores aqui de seno e cosseno e elevando ao quadrado e somando, a gente chega facilmente no número 1. Então, aqui a gente vai mostrar para um alfa qualquer, incluindo 0, 180 e 90. Então, aqui, neste triângulo, a gente tem o seguinte: OC é o lado oposto ao ângulo reto. Então, OC é a hipotenusa. Então, tendo como referência o ângulo alfa, o cateto oposto ao ângulo alfa é CD. Cateto oposto. E o cateto adjacente é OD, que é um dos lados desse ângulo junto com a hipotenusa. Então, cateto adjacente. E aí, a gente tem que seno desse ângulo alfa é cateto oposto, então é a medida do cateto oposto CD dividido pela medida da hipotenusa. Então, como na fórmula a gente tem seno ao quadrado de alfa, a gente vai elevar aqui ao quadrado, então aqui fica elevado ao quadrado. Depois, o cosseno de alfa é o cateto adjacente, então é a medida de OD dividida pela medida da hipotenusa. E a gente também quer cosseno ao quadrado. Então, aqui a gente eleva ao quadrado. E aí, tendo essas duas expressões, a gente consegue fazer essa soma e verificar qual o resultado. Então, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. Então, o seno ao quadrado a gente viu que é essa divisão aqui ao quadrado. Mais essa divisão ao quadrado. Quando a gente tem o quadrado de um quociente, fica o quadrado do de cima dividido pelo quadrado do de baixo. Então, aqui, a medida de CD ao quadrado dividida pela medida de OC ao quadrado. E na outra, a mesma coisa, a medida de OD ao quadrado dividida pela medida de OC ao quadrado. Então, nós temos duas frações, uma soma de duas frações com o denominador igual. Então, a gente pode somar em cima. Aí, a gente pode aqui utilizar o teorema de Pitágoras. Então, olhando para o triângulo, a gente tem aqui, pelo teorema de Pitágoras, então, os catetos são CD e OD. Então, a medida de CD ao quadrado mais a medida de OD ao quadrado
é igual à medida da hipotenusa ao quadrado. Então, a medida de OC ao quadrado. Então, aqui, a gente chegou em medida de CD ao quadrado mais a medida de OD ao quadrado. Que isso aqui, por Pitágoras, é a medida de OC ao quadrado, dividido pela medida de OC ao quadrado. Então, quando eu divido uma coisa por ela mesma, dá 1. Ou seja, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1, para qualquer que seja o ângulo alfa.